Olá! Na aula de hoje nós trataremos das conexões série das bobinas. As conexões podem ser do tipo aditiva ou do tipo subtrativa. Vamos entender isso com o suporte, com o apoio de algumas ilustrações. Vai ficar mais fácil. Mas antes de mesmo apresentar as ilustrações, vale a pena fazer só um breve comentário. Eu trato a autoindutância, da bobina 1 como sendo L11. Alguns livros vão tratar como L1. Eu trato a autoindutância da bobina 2 como sendo L22. Alguns livros vão tratar como L2. É só questão de nomenclatura. As duas formas você encontra, eu quero dizer, com dois índices. E com um índice você encontra em diversos livros. As duas formas são normais. Vamos seguir adiante com o nosso conteúdo da aula de hoje. Vejam só, eu tenho aqui primeiramente uma bobina, ou melhor, duas bobinas que são associadas em série. Por que eu sei que são associadas em série? Porque a corrente que circula por uma é a mesma que circula pela outra, e também pelo fato de que a tensão nos terminais da associação é a soma das duas tensões parciais. Eu vou ter aqui uma tensão da bobina 1, mais menos V1, e aqui da bobina 2, mais menos V2. E a soma das duas vai ser o que eu vou chamar de tensão V. Eu vou começar encontrando a tensão V1, depois encontrando a tensão V2 e depois fazer a soma das duas para ver no que isso resulta. A tensão V1. Ela vai ser composta de duas partes. Uma, a componente que é criada pela própria, a tensão induzida que é criada pela própria corrente I1. Poderia perfeitamente escrever isso aqui, né? I1 e I2. Não vou fazê-lo porque a corrente que circula é a mesma. A gente tem que estar apto a fazer essa conta, sabendo que I1 é igual a I2, afinal de contas estão em série. E uma segunda parcela é dada pela tensão V12, que é a componente da tensão induzida na bobina 1, que é criada pela corrente I2, que nesse caso é essa aqui, que é o mesmo I1. Vamos seguir adiante no nosso desenvolvimento. Quanto vale V11? A autoindutância L11 vezes a derivada da corrente I1, que seria essa aqui, que a gente sabe que é igual a I, dt, mais a componente V12, ou seja, a tensão que é induzida na bobina 1, V12, devido à corrente que circula na bobina 2. Como é que a gente faz essa análise? Da mesma forma que já fizemos antes. A gente coloca a polaridade positiva na bobina que eu estou avaliando primeiro, a que vai induzir, a que vai criar o fluxo. No caso, é a corrente, a bobina 2, mais, menos. Onde tem ponto é positivo, então está aqui positivo. E eu sei que V12 também é positiva, então vai ser mais M d I2 dt. Para a bobina 2, eu faço análise similar. Para a bobina 2, eu sei que a tensão será composta de duas partes, V22 mais V21, que vai ser igual, portanto, a L22, a derivada da corrente I2, que é essa aqui, di, dt, e preciso fazer análise da polaridade. Agora eu tenho que verificar a parcela da tensão induzida na bobina 2, que é criada pela corrente que circula na bobina 1. A corrente entrou para o terminal positivo, então marco com mais e aqui com menos. Se eu marquei com mais o ponto, do outro lado também eu vou ter o ponto, mais e menos. Portanto, a parcela da tensão induzida na bobina 2 pela corrente 1, nesse caso, também é positiva. Então, marco aqui como sendo mais M derivada da corrente 1, que é essa aqui, di, dt. Agora, eu simplesmente vou fazer a soma dessas duas equações. Eu tenho que V1 mais V2. Note que fazendo a soma de V1 mais V2,
O que eu encontro é a tensão nos terminais de toda associação, aquela que eu chamei de V. É igual a V, vai ser igual a... Já posso isolar algumas partes aqui, ó. Eu já sei na soma que todos os termos contam com a derivada de I em relação ao tempo, portanto eu posso isolá-los. Posso fazer L11 mais L22 mais M, tudo isso dI dt. Aí vem o conceito de equivalência, né, de indutância equivalência. Que a indutância equivalente é uma que substitui todas as outras, duas associadas no caso, todas as outras duas, e a tensão nos terminais vai ser o mesmo valor da associação. Portanto, V é igual a L, que é a indutância equivalente, vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Portanto, basta repetir aqui, ó. Aqui eu já vou fazer a soma, mais 2m dI dt. Posso cortar o dI dt e, seguindo adiante, eu encontro que L, que é a indutância equivalente, é igual a L11 mais, opa, aqui faltou um 2, ó, L22 mais 2m. Esse resultado merece um destaque. Quando eu tenho as tensões se somando, que é esse caso aqui, eu tenho, portanto, aquilo que a gente chama de conexão aditiva, e a gente viu que a indutância equivalente do sistema é igual a autoindutância da bobina 1 somada com a autoindutância da bobina 2 mais 2 vezes a indutância mútua. Isso, portanto, é a conexão aditiva. Vamos para outra conexão que só pode ser, no caso, a subtrativa. Note que nesse caso particular, eu só tenho uma mudança. O ponto que está na bobina 2 saiu de onde a corrente entrava e foi para onde a corrente saiu. Então, vamos fazer o desenvolvimento anterior para esse cenário também. V1, que é a tensão na bobina 1, que é essa aqui, vai ser igual a 1 dI1 dt, e 1 é igual a I. E agora eu preciso verificar a parcela da tensão induzida na bobina 1, V1, pela bobina 2. Como é que eu faço essa avaliação? Olhem só, da mesma forma que eu já fiz antes. A corrente 2 entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Onde está marcado com ponto, tem ponto também do outro lado. Então, a tensão induzida na bobina 1 por causa da corrente 2 vai ter essa polaridade. Esse é o valor, portanto, ou essa é a polaridade de V12. Nesse caso, é negativa. Então, devo escrever menos M d I2, que a gente sabe que, nesse caso particular, é igual ao próprio I, dt. Faço a mesma análise para a tensão V2. L22 dI dt. Estou tratando dessa bobina. A corrente sempre entra, no caso de alta indutância, pelo terminal positivo, por isso esses sinais aqui são sempre mais, agora e no caso anterior também. E agora eu preciso avaliar a tensão induzida mútua. Ela vai ser criada pela corrente 1 e vai ser induzida na bobina 2. Uso a mesma regra. A corrente entrou pelo terminal com ponto positivo, então do outro lado vai ter ponto onde é positivo. E a gente percebeu, portanto, que a tensão V21 também é negativa. Devo colocar aqui, portanto, menos M dI dt. Não preciso fazer muita conta para você perceber que a única diferença nas contas de uma relação a outra é que tem esse sinal aqui trocado como menos e, portanto, aqui vai surgir o menos nas duas e a troca vai acontecer apenas nesse sinal aqui.
que vai ser negativo. Vou escrever isso ao lado. L equivalente para o caso da conexão subtrativa vai ser igual a L11 mais L22 menos 2M. Mais uma vez, isso merece destaque. Afinal de contas, é o cenário da conexão subtrativa. A aula de hoje, em resumo, está aqui, ilustrada. Você tem que ter em mente que para a conexão aditiva, ou seja, quando as duas bobinas têm tensões que se somam, note que o ponto está aqui e aqui, mas ele poderia perfeitamente estar desenhado ambos do outro lado. Se o ponto estivesse aqui e aqui, em vermelho, também seria conexão aditiva e o resultado seria o mesmo. O mesmo eu digo aqui em relação a outra bobina que está na conexão subtrativa. Nesse caso particular, os pontos poderiam estar desenhados aqui e aqui. E o resultado também seria o mesmo. Note que nesse caso também haveria conexão subtrativa. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Na próxima aula a gente já resolve circuitos elétricos utilizando parte desses conceitos que a gente viu nessas aulas iniciais. Até breve!